nem subordinados. Todos nós somos iguais. O nosso superior é o Deus Criador, é o nosso Pai Celestial, o nosso Mestre Jesus. Nossa fonte e luz de orientação é a espiritualidade maior, liderado perante nós pelo nosso mentor, doutor Bezerra de Menezes. Então, o que eu quero, a partir de hoje, é a companhia de todos vocês, a compreensão e a solidariedade para que a gente faça cada vez mais progredir o nosso evangelho, a transmitir aquilo que nos é permitido estudar e aprender, e com a colaboração de todos, a compreensão de todos, nós alcançaremos os nossos objetivos. Então, essa coisa de essa colocação de coordenador é interessante porque a gente só recebe as missões quando necessitamos. Quer dizer, não é merecimento, não é dádiva do mundo material. É necessidade pela nossa pequenez ainda, pelas nossas falhas e para o nosso aprendizado. Então, tudo que vem para nós são dádiva divina, e quando a gente assume essa responsabilidade, contamos com a colaboração, a interação dos nossos irmãos aqui presentes todas as noites, para que nós façamos crescer esse nosso evangelho, essa nossa sala de orações, para a gente dar continuidade ao que Deus nos determinou. E hoje, boa noite, Aparecida, bem-vinda, amiga. E hoje, Francisca, eu vou fazer o evangelho substituindo o Ivan. Boa noite. Ok, tá certo. Você está com a palavra, já pode citar Isso. os nomes dos nossos Isso. irmãos necessitados. Se não constar da tua lista, Consta, Alexandre consta Pereira. sim, já coloquei. Perfeito, Já coloquei. Francisca. Então vamos orar que esse menino Então, está passando por uma situação que a gente se emociona certo. só de pensar o que está acontecendo com ele depois do acidente que ele sofreu. Certo. Tá Então, bom, bem-vindo todos, estamos juntos Aline, mais uma vez. Oi, Gilson. você escuta essa prece que eu separei aqui, depois você me diga algo sobre ela. Tranquilo, Então. tranquilo. E eu estava lendo o exórdio de hoje, olha, essas palavras nasceram ontem na minha imaginação, mas se observarmos o que eu acabei de falar e o nosso exórdio de hoje, está tudo bem determinado pela espiritualidade maior. Nós só Bem-vindo, temos que dizer, assim, agradecer, e nós entendemos, e só gratidão, e aceitamos, de muito bom grado. Seja muito bem-vindo, como é o nosso coordenador, né? O coordenador Obrigado, dessa amizade, Francisca. dessa corrente de luz e de paz. Sem dúvida. E já com nossos corações nessa intenção de paz e de luz, queremos elevar nossa mente ao nosso Mestre Jesus, à nossa Mãe Maria Santíssima, aos nossos mentores espirituais, aos nossos anjos guardiões, pedir que eles adentrem a cada lar e que leve o amor, a paz, a serenidade, que possa aplacentar os corações que estão aflitos neste momento, que possa levar a consolação, a cura da dor física ou espiritual, que os anjos guardiões possam consolar a quem está desconsolado. E a todos esses irmãos que aqui na lista estão, levar a cada um a cura necessária. Leiane Alice Clementino Souza, Marluce Ferreira Fagundes, Cátia Fagundes, Antônio Rebouças, Rosana Paula dos Santos Xavier, João Miguel Lopes de Freitas, Alissa Farias Paludo Foster e Alexandre Pereira. Que a paz do Divino Mestre possa chegar até eles. Meus irmãos, nosso exórdio da noite de hoje continua sendo o nosso livro Fonte Viva, e
cujo título é Maioridade, e essa passagem está em Paulo, Carta aos Hebreus, no capítulo 7, versículo 7, onde ele diz: o menor é abençoado pelo maior. E o Emmanuel nos esclarece da seguinte forma: em todas as atividades da vida, há quem alcance a maioridade natural entre os seus parentes, companheiros ou contemporâneos. Há quem se faz maior na experiência física, no conhecimento, na virtude ou na competência. De modo geral, contudo, aquele que se vê guindado a qualquer nível de superioridade costuma valer-se da situação para esquecer seu débito com o espírito comum. Muitas vezes, quem atinge a maioridade financeira torna-se avarento. Quem encontra o destaque científico faz-se vaidoso, e quem se vê na galeria do poder abraça o orgulho vão. A lei da vida, porém, não recomenda o exclusivismo e a separatividade. Segundo os princípios divinos, todo progresso legítimo se converte em bênçãos para a coletividade inteira. A própria natureza oferece lições sublimes nesse sentido. Cresce a árvore para a frutificação. Cresce a fonte para o benefício do solo. Se cresceste em experiência ou em elevação de qualquer espécie, lembra-te da comunhão fraternal com todos. O sol, com seus raios de luz, não desampara a furna barrenta e não desdenha o verme. Desenvolvimento é poder. Repara como empregas as vantagens de que na tua existência foi acrescentada o espírito mais alto de quantos já se manifestaram na terra, aceitou o sacrifício supremo a fim de auxiliar a todos sem condições. Não te esqueças de que, segundo o estatuto divino, o menor é abençoado pelo maior. E que assim seja. Eu passo a palavra a você, Gilson, para fazer a nossa oração diária. Seja bem-vindo. Mais uma vez, boa noite a todos, paz e luz para todos nós. Hoje eu vou fazer um pedido de agradecimento ao Senhor mediante esse exórdio tão bonito que você acabou de citar. Senhor, estamos hoje reunidos para agradecer por mais um dia de trabalho. Agradecer o alimento, as vestes, a moradia, a família, o cansaço, as decepções na qual o único responsável somos nós. Eu agradeço a Ti, Senhor, pela oportunidade que me deste de viver. Obrigado pela minha vida. Senhor, dai-me serenidade para aceitar tudo aquilo que não pude e não deve ser mudado. Dai-me força para mudar tudo que pode e deve ser mudado. Mas, acima de tudo, dai-me a sabedoria para distinguir uma coisa de outra. Não precisa de prova quanto a verdade vem de Deus. Todo é como é e é perfeito. Se não é perfeito aos nossos olhos, é perfeito aos olhos de Deus. A fé de Deus nos crê no incrível, vê o invisível e realiza o impossível. Poucos são os que, ao deitar-se, ousariam dirigir-se assim a Deus. Senhor, trata-me amanhã como tratei os outros hoje. Que Deus nos abençoe hoje, amanhã e sempre. Assim seja. Eu te peço, Senhor, abençoa todos aqueles que ainda não encontrou a Ti o conforto da paz. Pai amado, recebe esta humilde prece
transformando em bálsamo e consolador para todos nós, encarnados, desencarnados, amigos e inimigos, para que possamos ter o Evangelho da noite de hoje com muita paz, muita perseverança e muita alegria no coração de todos nós. Que assim seja, eu passo a palavra a Francisco. Graças a Deus. E com essa prece linda, maravilhosa, que toca os nossos corações, eu passo a palavra, antes de mais nada, pedindo ao nosso Mestre Maior, a espiritualidade amiga, aos trabalhadores da luz, ao nosso mentor da casa, Dr. Bezerra de Menezes, permissão para iniciar o nosso Evangelho, passando a palavra ao nosso amigo Arlindo, que fará a explanação e a leitura do nosso Evangelho de hoje. Fiquei muito emocionada com a oração. Linda, seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Francisca, obrigado a todos, boa noite, sejam todos bem-vindos. E hoje, em substituição ao nosso mestre Ivan, que está no Socorro Fraterno, nós vamos fazer o Evangelho da Noite, que está no capítulo 3, Há muitas moradas na casa do meu pai. E iniciamos hoje a nossa leitura e explanação numa instrução dos Espíritos que tem como subtítulo Mundos Inferiores e Mundos Superiores. E nosso trabalho hoje será inserido nos capítulos 10 a 12, que diz a espiritualidade. Nesses mundos felizes, as relações de povo a povo, sempre amigáveis, jamais são perturbadas pela ambição de dominar seu vizinho, nem pela guerra que lhe é consequência. Não há nem senhores, nem escravos, nem privilegiados de nascimento. Só a superioridade moral, a inteligência estabelece a diferença das condições e dá a supremacia. A autoridade é sempre respeitada porque não é dada senão a quem tem mérito e se exerce sempre com justiça. O homem não procura se elevar acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é chegar à classe dos espíritos puros. E esse desejo incessante não é um tormento, é uma nobre ambição que o faz estudar com ardor para chegar a igualá-los. Todos os sentimentos temos e elevados da natureza humana se encontram aumentados e purificados. Os ódios, os ciúmes mesquinhos, as baixas cobiças da inveja são ali desconhecidas. Um laço de amor e de fraternidade une todos os homens. Os mais fortes ajudam os mais fracos. Eles possuem mais ou menos, segundo tenham mais ou menos adquirido pela sua inteligência, mas ninguém sofre por falta do necessário, porque ninguém está em expiação. Numa palavra, ali o mal não existe. Aqui já dou uma paradinha rápida, que hoje o trecho é um pouco longo, não vamos nos estender nas explicações. Voltando aqui ao título, há muitas moradas na casa do meu pai, são as moradas celestes, que o mestre disse na sua despedida da terra e dos seus de todos aqueles que estavam ao seu redor e dos seus mensageiros, os apóstolos, né, que iria construir o lugar e quando estivesse pronto voltaria e buscava-os e que onde ele estivesse, lá estaríamos também. Portanto, essas moradas é destinada a nós, aos nossos espíritos, mas para que alcancemos essas moradas celestes, é necessário que nos desfaçamos de todas as torpezas
do ser humano praticadas, vividas aqui no planeta Terra, ainda quando estamos em expiação, né? Mas cabe a cada um, como foi bem claro aqui nesse trecho, que o homem deve aperfeiçoar-se, mas não se colocar acima do seu semelhante, do ser humano. Deve colocar-se acima de si mesmo, para reconhecer as suas falhas, os seus erros, os seus defeitos e os corrigir, buscando com isso se aperfeiçoar cada vez mais e nos aproximarmos do Pai sempre que pudermos nos desfazer dos erros, das faltas, das nossas torpezas, para que cheguemos na hora aprazada pelo Pai ao mundo celestial mais leve, como a nossa irmã Glaci falou muito bem ontem, da malinha do Dr. Bezerra de Menezes, da malinha de Chico Xavier e de outros nomes de destaque na nossa doutrina. Quer dizer, levemos a nossa malinha, mas dentro dela procuremos levar apenas as coisas boas que aqui praticamos e que praticamos. O amor, a caridade, a benevolência, a benemerência, o respeito mútuo aos nossos semelhantes e a dignidade de filhos de Deus que visam o seu lugar, a sua morada na vida celestial. Continuando aqui o item 11. Em vosso mundo tendes necessidade do mal para sentir o bem, da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. Nos mundos elevados, esses contrastes não são necessários. A eterna luz, a eterna beleza, a eterna serenidade da alma proporciona uma eterna alegria que não são perturbadas nem pelas angústias da vida material, nem pelo contato dos maus que ali não têm acesso. Então, sabemos que nas moradas do Pai não temos que nos preocupar com o mal, com as malquerências, com as provocações, com a inveja, com a maldade dos nossos semelhantes, porque eles ali não terão acesso enquanto não se depurarem, enquanto não se corrigirem das suas mazelas, dos seus erros e dos seus maus pendores, né? Eis o que o espírito humano tem mais dificuldade em compreender. Ele foi engenhoso para pintar os tormentos do inferno e não pôde jamais representar os gozos do céu. E por que isto? Isso é uma pergunta, é uma questão a ser respondida, né? Porque, sendo inferior, não suportou senão apenas penas e misérias, e não entreviu as claridades celestes. Não pôde falar senão daquilo que conhece, mas à medida que se eleva e se depura, o horizonte se ilumina, e ele compreende o bem que tem diante de si, como compreendeu o mal que ficou atrás de si. É uma realidade. Quando a gente não tem a ideia, não conhece a imensidão da vida futura, dos mundos celestes, do poder de Deus, das graças que Ele nos concede a cada instante nas nossas vidas, a gente só pensa nas coisas fúteis, nas coisas ruins da vida, no mal que poderíamos ter evitado e não evitamos, nas dissidências com os nossos vizinhos, com os nossos familiares, com os nossos parentes. Então, busquemos analisar todas essas nuances e entendamos que só o amor, a perseverança, o sentimento de gratidão perante Deus é que nos impulsiona na nossa jornada, né? Continuando aqui no item 12.
Entretanto, esses mundos afortunados não são mundos privilegiados, porque Deus não é parcial para com nenhum de seus filhos. Ele dá a todos os mesmos direitos e as mesmas facilidades para atingi-los. Faz tudo partir do mesmo ponto e não dota a ninguém mais do que aos outros. As primeiras posições são acessíveis a todos. Cabe-lhes conquistá-las pelo seu trabalho, cabe-lhes alcançá-las o mais cedo possível ou arrastar-se durante séculos e séculos nas classes baixas da humanidade. Resumo do ensino de todos os espíritos superiores. Observamos aqui que não foi apenas um espírito que assinou essa lição aqui do item 10 ao 12. Foram todos os espíritos superiores. Por quê? Todos têm a consciência, como nós devemos trabalhar para adquiri-la, de que só praticando o bem, praticando o amor, a caridade, a benevolência, a benemerência, a indulgência, nós vamos nos aproximando um pouquinho a cada instante do mundo celestial e da presença do Criador. Mas não devemos ignorar que, da maneira que ele deu ao sábio, à inteligência, ao artista, ao cantor, ao poeta, ao escritor, ele deu a cada um de nós as habilidades necessárias para que nós continuemos as nossas jornadas e busquemos estar sempre conectados com as suas leis, cumprindo-as, respeitando-as e fazendo também a todos aqueles que estão sob a nossa égide respeitá-las e cumpri-las, que não é difícil para todos nós que somos estudantes, somos aprendizes da doutrina do Cristo, poder fazer com que esse conhecimento chegue aos demais, chegue a outras pessoas. E quando encontrarmos alguém necessitado, alguém que precisa de uma aproximação mais amistável, uma aproximação calorosa, harmoniosa e amorosa, vamos ter a consciência de que somos instrumento de Deus naquele momento para tirar aquela criatura daquela aflição, daquele momento de sofrimento, de dor e de aflição pelo qual ele está passando. Mas precisamos ter a consciência de que cabe-nos a responsabilidade de guiar, de orientar com palavras, com sentimento de carinho e nunca de ostentação. Porque mesmo uma esmola que nós damos a algum pedinte, sempre essas oportunidades surgem a cada instante, basta a gente estar numa via pública ou num determinado local de comércio, que a gente encontra as pessoas, até na própria condução nós encontramos muitas pessoas que passam por essas aflições e não tem outro caminho, a não ser a esmola, a não ser pedir ajuda, apelar para a boa vontade, para a clemência e por amor fraterno dos irmãos. Então, vamos saber nos aproximar como fez São Francisco, né? Quando encontrou aquele leproso que lhe pediu uma ajuda, ele pegou a moeda e jogou. Ele foi lá, pegou, olhou, colocou na mão, fechou, mas continuou olhando fixo no olhar de São Francisco de Assis. E ele ficou, digamos assim, no nosso termo, encabulado com aquela atitude. Poxa vida, e retrucou. Eu já não te dei o auxílio, mas notou, algo tocou no íntimo dele que ele precisava de algo mais próximo. Então, o que ele fez? Desceu da sua montaria e foi até aquela criatura, o abraçou, o acolheu fraternalmente e conversou com ele.
Exatamente era isso que aquela pessoa estava precisando, além daquela parte material, daquela esmola que ele recebeu. E é o que nós observamos hoje, com aqueles que a gente encontra, que às vezes pede uma ajuda para que saciar sua fome, para comprar. Muitas vezes a gente sabe, nós temos um exemplo muito claro ali na nossa casa, aquele rapaz que vive abrigado ali, quase que diariamente a gente está encontrando com ele. E a gente só vê ele se alimentando quando alguém compra ali na nossa lanchonete um lanche, um salgadinho, um refrigerante ou um suco que dá para ele. Mas ele recebe ali o seu soquinho, ninguém vê o que eu, quando dou, às quintas-feiras que eu estou lá, ele já. E aí, me ajuda hoje? Aí eu pego, dou alguma coisa para ele, falo, é para você se alimentar, que eu já sei que o destino dele é outro caminho. Mas, infelizmente, se a própria família, depois de toda a assistência que os nossos dirigentes deram a ele e tudo, e ele não aceitou, a própria família não aceita que ele volte ao seu convívio, é que ele tem muito que se depurar dos seus erros, das suas faltas e de tudo aquilo que ele vem cometendo, principalmente contra ele mesmo. Que se nós avaliarmos o sofrimento de um ser humano daquele, maltrapilho, uma higiene precária, jogado numa calçada, vivendo embaixo de uma marquise, coisa do tipo, e não é só ele, são centenas que a gente vê pela cidade, é necessário apenas dar uma volta, nós vamos encontrar muito desses irmãos. A gente sabe que eles estão macerando o seu corpo, a sua mente, o seu espírito, se jogando naquela vida de penúria. Mas cada um fez a sua escolha e nós somos os artífices dos nossos sofrimentos quando nós provocamos dores, sofrimento e aflições para cada um de nós, somos os responsáveis. Ninguém vem nos entregar uma cartinha, uma correspondência, toma aqui, nos trazer uma doença, um sofrimento, não. É nós mesmos que construímos nossas dificuldades, colocamos as pedras nos nossos caminhos para poder resgatar. E que Deus nos ajude, ilumine, que nós possamos resgatá-lo com dignidade, com resignação, sem reclamar e sem blasfemar, né? Ainda temos aqui uns minutos, vamos fazer aqui um complemento, uma leitura complementar ao Evangelho de hoje, que fala sobre quem são os regenerados. Somos todos nós, não são só os mundos, não, porque a regeneração é os mundos e os espíritos. E nós nos inserimos nesse contexto, porque se nós tivermos um espírito regenerado, um espírito elevado, vamos gozar das benesses de um desses mundos regenerados, né? E aqui nos diz o espírito Hamed. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma que se arrepende, perdão, nele se encontra a calma e o repouso. E acabando de se depurar, sem dúvida, nesses mundos, o homem está ainda sujeito às leis que regem a matéria. E ainda temos que cumprir a questão da parte material, né? Iniciando aqui a leitura. Regenerados são todos aqueles que aprendem a compartilhar deste mundo, contribuindo sempre para a sua manutenção e continuação, e que, ao mesmo tempo, por perceberem que recebe à medida que doam, sustentam com êxito esses fenômenos de trocas incessantes. É o que nos diz Jesus, cada um pelas suas obras, e devemos receber e doar na mesma moeda, né? São os homens que descobriram que todos estamos ligados por inúmeras formas de vida, desde o micro ao macrocosmo,
e que o ciclo da natureza é que vitaliza igualmente plantas, animais e eles próprios. Portanto, respeitam, coopera e produz, não pensando somente em si mesmo, mas na coletividade, que é um dos méritos que Jesus deixou para a humanidade. Não pensamos apenas em nós, nos desfazer das vaidade, do orgulho, do egoísmo e pensar na coletividade. Sabem que, ao mesmo tempo, sozinhos ou juntos, somos todos viajantes nas estradas da vida universal, em busca do crescimento e perfeição, que é o que nós buscamos hoje como aprendizes da doutrina, cumprindo os mandamentos do Criador, estudando os evangelhos do Mestre Jesus, estamos buscando a nossa perfeição. Voltam-se para si mesmos e descortinam a presença divina em sua intimidade. E, em vista disso, agora, não buscam somente a exterioridade da vida, mas a abundância da vida íntima, fazendo quase sempre uma jornada cósmica para dentro do seu universo interior, na intimidade da própria alma. São aqueles momentos de reflexão que nós fazemos na hora das nossas orações, o que Santo Agostinho fazia todas as noites, quando se recolhia, fazia as suas preces de agradecimento, ele fazia uma autoanálise do que tinha sido o seu dia, se ele tinha cometido algum erro, tinha prejudicado alguém, tinha deixado de fazer aquilo que foi possível e ele não fez. Então, são essas reflexões que nós temos que trazer para o nosso íntimo, para poder analisar, julgar, pesar e medir e distribuir com aqueles que ainda estão a caminho. Regenerados são os seres humanos que notaram que não pode modificar o mundo dos outros, mas apenas o seu próprio mundo, perdão. Que os indivíduos, lugares e ambiente não podem ser mudados, e as únicas coisas que podem e devem ser alteradas são suas atitudes pessoais, reações e atos relacionados a esses mesmos indivíduos, lugares e ambientes de sua vida. Observemos que essa lição aqui é muito profunda, é muito bem contextualizada para o nosso julgamento, para o nosso aprendizado e para as nossas práticas diárias, né? Na realidade, traz certas competências e destrezas alicerçadas no poder de observação, por já possuírem uma considerável coleta de dados. São consideradas criaturas sábias por seus constantes insignites, isto é, compreensão súbita diante de decisões e resoluções da vida. É necessário que compreendamos aquilo que nos se apresenta e de que forma nós vamos solucionar aqueles problemas, aqueles impasses, para que a gente tenha a consciência tranquila e que façamos de todas essas situações a nossa conduta e as nossas existências, né? Descortinaram horizontes novos, porque reservaram no dia a dia algum tempo para se conhecer melhor, anotando ideias e sensações a fim de esclarecer para si próprios o porquê dos sentimentos desconexos, emoções variáveis e ações contraditórias, visto que tal conhecimento os ajudará a viver de forma mais serena e previsível. É o que eu citei há pouco de Santo Agostinho. Ele fazia tudo isso com essa finalidade, né?
Obtiveram transformações íntimas, surpreendentes, pois conseguiram se ver como realmente são. Retiraram a máscara que inicialmente lhe dava um certo conforto e segurança, já que depois eles mesmos reconheceram que elas os aprisionavam por entre grilhões e opressões. É aquela máscara do disfarce que muitos usam para se posicionar de santinho, de bonzinho, mas por trás é outra pessoa. E chega um momento em que o nosso íntimo, o nosso espírito, a nossa consciência nos impele a que reconheçamos que estamos errados. Então, busquemos entender, busquemos aceitar e praticar essas orientações. Aprenderam que não vale a pena representar inúmeros papéis, como se a vida fosse um grande teatro, mas, sobretudo, assumir sua própria missão na Terra, porque constataram que cada um tem uma cota própria de contribuição perante a criação e que não nasce no planeta nenhuma criatura cuja tarefa que não tenha sido predeterminada. É o motivo da nossa existência aqui nesse planeta de provas e expiações, porque já viemos de encarnações precedentes, já vivemos de outras vidas, mas no momento estamos aqui encarnados, buscando o nosso aprimoramento, o nosso melhoramento e a nossa condição de espíritos elevados para alcançar os mundos celestes, né? Regenerados são os sensibilizados à luz da verdade, verdades eternas, adotaram Jesus como o sábio dos sábios e, por seguirem seus passos, fazem sempre o seu melhor. Reconheceram que o erro nunca será motivo de abatimento e paralisação, e sim de estímulo ao arrependimento, ao aprendizado. Por isso, segue adiante, pacientes consigo mesmo e com os outros, ganhando cada vez mais autonomia, discernimento, antes as leis de amor que regem o universo. Observemos aqui, meus irmãos, que é necessário que sejamos bem orientados, que façamos bom uso de tudo aquilo que nós aprendemos, que a espiritualidade nos concede e que Deus está sempre nos favorecendo, nos protegendo, nos iluminando e a espiritualidade nos sustentando para que consigamos alcançar esses objetivos. E no encerramento do nosso evangelho de hoje, eu vou fazer uma prece de Caibrachuti, do livro Preces Espírita, que é pelos doentes, complementando tudo aquilo que nós fazemos nas rogativas. Nós vos suplicamos, Senhor, lançar-de um olhar de compaixão sobre os sofrimentos de nossos irmãos. Dignai-vos fazê-lo cessar, se estiver isso em vosso desígnio. Bons Espíritos, ministro do Todo-Poderoso, auxiliai-nos no desejo que temos de o aliviar. Encaminhai o nosso pensamento a fim de que vá derramar um bálsamo salutar em seus corpos e a consolação em suas almas, inspirando-lhes a paciência, a submissão à vontade de Deus. Dá-lhe a força precisa para suportar as dores com resignação cristã, a fim de não perder o fruto que possa alcançar desta provação, que é uma provação para todos nós, a dor, o sofrimento, mas para isso temos que ter resignação, coragem e sentimento de gratidão, para que o caminho seja iluminado, as pedras sejam retiradas, que nós possamos continuar na nossa jornada de paz, de equilíbrio, de compreensão e de amor ao próximo.
E rogamos, Senhor, a vossa proteção, orientação, a assistência da espiritualidade amiga de todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados, que nos sustenta todas as noites neste Evangelho. As bênçãos do nosso amado Mestre Jesus e a assistência do nosso mentor espiritual, Dr. Bezerra de Menezes, e toda a sua legião de trabalhadores que se dedicam ao alívio, à cura e a livrar todos nós dos sofrimentos, das dores e das aflições. E assim, Senhor, agradecemos por mais esta oportunidade e rogamos as vossas proteções, as vossas luzes, para que toda a espiritualidade possa socorrer aqueles necessitados, nossos irmãos que se encontram hospitalizados, recolhidos às prisões, aos manicômios, aos reformatórios, às casas de transição, aos leprosários, aos asilos, aos abrigos de leprosos, aos hospitais infantis, às UTIs, e leve o alívio, o conforto e a cura a todos os nossos irmãos que se tornarem merecedores, Senhor, e nos ajude a auxiliar, orientar e guiar aqueles que se apresentam a nós em busca do socorro, da orientação e de uma palavra amiga. Que assim seja, Senhor. Passa a palavra a Francisca. É com você, minha irmã. E assim, amado Mestre Jesus, Pai de infinita bondade e justiça, com essa prece, pedimos a permissão para pedir à espiritualidade amiga, fazer uma varredura em todos os lares, e se ali ainda encontrar algum irmão necessitado, que ele possa ser acolhido e levado a uma colônia espiritual, a um hospital, ou qualquer outro lugar que possa ser atendido. Pedimos também que todas as energias deletérias encontradas sejam transformadas em amor, em paz, em harmonia, serenidade, e que seja levada a todos os lares. E, por fim, pedimos a permissão à espiritualidade maior para o encerramento do nosso evangelho de hoje, em especial ao mentor da casa, Dr. Bezerra de Menezes, a quem agradecemos profundamente por todo o amor dispensado, por todo o carinho. E até amanhã, gente, se Deus quiser. Fiquem na paz. Paz e luz para todos nós, que tenhamos uma boa noite e um abraço Boa fraterno a noite, todos. um abraço a Deus todos. abençoe a todos. Boa noite.